Muita gente fala até hoje que a melhor época do Goiás em termos de divulgação em nível nacional foi o período em que Amarildo Gonçalves esteve no comando do marketing da equipe esmeraldina. Quando é que foi isso? Como é que foi o seu trabalho no Goiás, Amarildo? Evandro, o meu trabalho no Goiás começou na gestão Raimundo Queiroz. Eu fui diretor de marketing por 2 gestões de Raimundo Queiroz e depois até a meados de uma gestão do Pedro Goulart. Eu estive na frente do marketing do Goiás. Você, naquela época, você levou quantos patrocinadores para o Goiás? Você dava um lucro de quanto para o Goiás? O Goiás tinha aproximadamente, naquela época, nós tínhamos em torno de uns 30 patrocinadores, porque o Goiás fazia parceria em tudo, a gente buscava parceria em forma de que o Goiás não precisasse desembolsar recursos para a questão de supermercado, remédios, futebol, manter amador, escolinhas. Então o Goiás é equipe profissional e a gente fez grandes parcerias e buscou bons resultados para o Goiás em termos financeiro. Naquela época o Goiás, em torno de 40% dos recursos vinha através de patrocinadores externos e 60% através da Rede Globo. Que ano que foi? Foi em meados de 2000 e... Eu fiquei no Goiás acho que até 2006, de 2001 a 2006 eu fiquei no Goiás. E em termos de conquistas, o que vocês conquistaram naquela época? Nós fomos o 9º colocado na gestão do Cuca, fomos 6º colocado com o Celso Rotti, fomos 3º colocado no Brasileiro com o Geninho e fomos 9º colocado na Libertadores das Américas. Tá. Hoje, como é que você vê o Goiás em termos administrativos, financeiro, tecnicamente? Que análise você faz do time do Goiás hoje, Amarildo? Eu vejo que a gestão do Goiás hoje é uma gestão ruim, gestão muito preocupante, porque o Goiás hoje é um clube que carece de profissionais em todos os segmentos. Hoje nós não temos um clube profissionalizado, nós temos uma gestão muito amadora. A gestão do Goiás hoje, o clube, eu julgo o Goiás como um dos poucos clubes do Brasil que ainda é um clube administrado familiarmente, né, que poderia ter feito uma gestão profissional, ter mudado, e as pessoas falam que o Goiás é um clube profissional. Não é um clube que foi profissionalizado, muito pelo contrário. Se fosse lá paga-se salário a algumas pessoas, alguns amigos, algumas pessoas, alguns aposentados, e fala que o clube é profissional. Não, o profissional teria que contratar os melhores caras e colocar em cada um na sua especialidade no Goiás. Você era remunerado lá no Goiás? Nunca fui remunerado, nunca tive pretensão de ter remuneração no Goiás. Mas tinha muita mordomia no seu tempo também. Na época do Raimundo tinha carro especial, tinha cartão de crédito para diretor. Como é que era isso? Não tinha nada disso, muito pelo contrário. O Goiás naquela época a receita era muito poucas e na época foi criado o cartão corporativo, que o cartão corporativo, que era o presidente e o diretor financeiro que fazia a gestão desse clube, que pagava as viagens, pagava os hotéis. Mas na nossa época, muitos diretores juntavam-se com os seus próprios cartões para ajudar a pagar parte das viagens do Goiás. E por que você deixou o Goiás, Amarildo? Eu deixei o Goiás porque eu tenho uma filosofia comigo. Eu sou maçom, meu pai me ensinou alguns princípios, sabe? Eu gosto do ser humano, defendo muito a união das pessoas. E eu deixei o Goiás porque eu vi que aquilo que estava acontecendo no Goiás não fazia parte dos princípios que eu prego. Eu prego uma união entre as pessoas. Eu acho que no Goiás estava uma filosofia de destruir pessoas. E eu não consigo entender e nunca vi ninguém fazendo revolução destruindo pessoas. E começaram a destruir pessoas. E o Goiás, todo ex-dirigente do Goiás, infelizmente, vira inimigo do Goiás. Então, por isso, eu me afastei espontaneamente, né? E eu acho que o Goiás, muitos grandes empresários, muitos profissionais liberais de alto nível, gostaria de ajudar o Goiás, gostaria de estar no Goiás e também não tem oportunidade. Você me falava há pouco que os últimos presidentes do Goiás não tiveram autonomia. Isso foi um grande problema? Isso é o problema atual também. O atual presidente Sérgio Hassi, ele sofre porque também não tem autonomia. Hoje eu vejo que o Goiás é o seguinte, o Goiás, existe muita ingerência no Goiás. O Goiás precisa se reestruturar? Precisa, o Goiás precisa se reestruturar. Porque hoje é o seguinte, hoje nós não temos referência. Começando por onde? Nós não temos referência, começando pela direção. Você pega a direção do Goiás, você não encontra referência na direção. Desculpa, eu não sei quem é o diretor de marketing do Goiás. É um anônimo desconhecido.
né? Então, é um ilustre desconhecido, né? Perdão. Eu acho que o diretor comercial, não sei quem é o diretor financeiro, não sei quem é o diretor de... Eu sei que o vice-presidente é o Paulo Lopes, né? Uma pessoa que está no Goiás, ele e o Ledino fazendo gestão no Goiás. Mas não sei se seria as pessoas acertadas para poder fazer esse tipo de trabalho lá dentro do Goiás. Qual é a receita para se ter um time forte, à altura das tradições do Goiás, do patrimônio que ele tem? Evandro, a receita é união. O Goiás é muito forte, o Goiás tem a maior torcida do estado, o Goiás tem uma torcida vibrante, mas o clube não respeita a torcida não respeita o clube. Nós vivemos um momento que é o seguinte, a torcida acha que os dirigentes não respeitam, e fica uma briga entre a torcida e os dirigentes. Os dirigentes têm que entender que um clube sem torcida não vai viver. É importante a torcida para o clube e é importante o clube para a torcida. E dessa forma é o seguinte, hoje nós vivemos desde a direção uma desunião terrível. Um grupo que o Goiás foi forte nessa época nossa, porque tínhamos união. Todos os dirigentes comungavam num sentido só. Hoje, poucas pessoas da nossa época estão na diretoria. Praticamente todo mundo se afastou. O Goiás hoje conta com um grupo de dirigentes que talvez não sejam os melhores, que poderia estar ajudando o Goiás. Eu mesmo, espontaneamente, se alguém do Goiás me procurasse para ajudar o Goiás, né, em termos de marketing, que eu tenho um network muito bom hoje a nível nacional, poderia ajudar. O diretor de marketing do Goiás nunca me procurou. A situação do Goiás hoje é um risco sério de queda? Sério. Infelizmente sério. Porque o Goiás tem pela frente jogos que ele luta contra times que brigam lá em cima na tabela. Ele tem jogos, se eu não me engano, parece que tem contra São Paulo. E por que chegou a esse ponto? Acho que postergaram as decisões, né? Demoraram a tomar as decisões, né? Demoraram. Nós tivemos ali quando não pensaram pequeno também com os treinadores que vieram? Também. Contrataram treinadores menores do que o clube. Contrataram um treinador menor que o clube. Eu acho que o Goiás tinha que ter pensado grande, né? Não sei, eu acho que economizaram. Eu sei que a questão financeira é um problema sério. O Goiás olha muito a questão financeira para poder fazer os seus investimentos, mas não é economizando, porque o Goiás tem um caixa, teria que ter buscado patrocinador, teria que ter buscado recursos, receitas, para poder fazer os investimentos necessários. Com recursos que tem da televisão, não daria para formar um time mais forte? O time acomodou, Evandro. O time do Goiás acomodou nos últimos anos em cima da receita que tem hoje. O time que você quer falar o quê? Dentro ou fora de campo? Acho que fora de campo. Acho que fora de campo o time de direção acomodou em cima da receita que tem hoje. A receita não aumenta, não busca a receita fora. Nós temos que hoje, um ou outro patrocinador, toda hora a camisa do Goiás tem um ou outro patrocinador, e um patrocinador quase que de família também, meio de amizade. Então, eu acho que teria que buscar outras receitas para arrumar um patrocinador que bancasse um treinador, arrumasse um patrocinador que segurasse uma estrutura melhor para os jogadores, porque o Goiás hoje é um clube maravilhoso, mas infelizmente não tem referência. Eu não sou do futebol e cantei a pedra quando buscaram o Wagner, esse menino aí, o treinador, o Julinho? Não, o Julinho todo mundo sabia que estava errado a contratação dele. Que foi uma piada, né? A gente já sabia que já estava errado. E quando contrataram o centroavante aí, o Zelov, eu cantei a pedra. Eu conheço esse menino, a gente vinha contando, sabia que não ia resolver. Ele é bom jogador, mas complemento de grupo. Eu falei, pô, se quer contratar um jogador de menos expressão, talvez mais barato, esse Leandrão que foi pro Vasco, esse cara estava jogado aí, ó. E é um jogador que resolvia para o Goiás, muito mais barato e com muito mais capacidade. O Vasco foi lá e pegou, mas eu estou cantando isso desde o início do campeonato. Não entendo de futebol. Agora precisa de pessoas que vejam futebol, que entendam de futebol e busca. Tem que ter os olheiros. Amarildo, muito obrigado pela entrevista. Prazer reencontrá-lo. Um abraço. Obrigado, Evandro. Você, como sempre, muito prestativo, meu amigo de muitos anos, um cara extremamente competente. É um prazer falar com você e com todos aí que estão nos assistindo aí em Goiás. Batendo de frente com Amarildo Gonçalves, ex-diretor de marketing do Goiás Esporte Clube.